E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Filipe e eu sou um escritor de cordéis. E hoje eu quero falar para vocês sobre um livro que, na minha opinião, uma obra-prima da literatura nacional, que é o Guarani, José de Alencar. Guarani, o que eu posso dizer? É um livro sem igual. Ele foi o primeiro da fase indianista de José de Alencar. Foi escrito, se eu não me engano, por volta de 1854 e ele já virou sucesso absoluto. Todo mundo lia esse livro e ele inspirou uma febre entre os jovens, até mesmo de trocar seus nomes e adotarem nomes indígenas, nomes de índios tupis, para você ver o sucesso que esse livro causou na época, a aceitação gigantesca e a sede que o povo brasileiro tem por essa cultura indígena tupi-guarani, que é muito importante para nossa criação como povo. Qualquer coisa bem feita que for lançada nessa área vai atrair muito a atenção e amor, carinho do povo brasileiro. Vide As Minhas Lendas Indígenas, que é um dos livros meus que mais vendem. Vamos começar, né? Já vou logo avisando que, para quem não leu esse livro, eu vou contar um pouco sobre a história dele. Então vai ter spoilers a partir desse momento. Você tem nessa história Fidalgo, né, chamado Dom Antônio de Maris, sua esposa Dona Laureana, sua filha Dona Cecília, seu filho Dom Diogo e a sua sobrinha Dona Isabel, que são os personagens da história. Essa família portuguesa que se instalou aí no interior do Brasil após ganhar um lote de terras do rei de Portugal. Dom Antônio é um cavaleiro, um fidalgo que segue todas as regras de nobreza e de cavalaria dos portugueses, aquelas regras medievais. E isso faz com que ele seja um personagem todo, né, voltado para honra, para lealdade, para justiça, para os grandes valores dos cavaleiros. E isso faz dele já de cara um personagem favorito meu, porque é muito massa. Qualquer personagem que tem esse código de ética guerreiro eu já amo, logo de cara. E aí você tem o Índio Peri, que é o personagem principal dessa história, que é um cara que é muito interessante você perceber que, mesmo sendo indígena, tem uma devoção meio que cristã dentro dele, porque ele é um índio que viu a imagem, né, de Cecília, a filha de Dom Antônio, e ele se apaixonou. E o interessante é que a imagem de Cecília evoca a imagem da Virgem Maria, que ele tinha visto anteriormente e que ele reconheceu como sendo Cecília, né? E aí ele chama Cecília de Ceci nessa história. E Ceci, na língua indígena, significaria a sua dor, né? A dor de uma terceira pessoa, Ceci. E por isso, né, Cecília meio que é a dor de Peri. Ela é tida como se fosse a razão que faz ele sofrer. É bem interessante porque o amor dele é aquele amor idealizado dos românticos. Então ele é o cara que vai fazer 1 trilhão de coisas, né, dar 1 trilhão de provas de amor para tentar conquistar a sua dama. Ele faz isso logo de cara, né? Já começa o livro capturando um tigre e levando para ela, né? Porque ela disse que queria ver um. Então o cara é isso, né? Ele é aquele guerreiro imbatível, invencível, que conhece a floresta como a palma da sua mão, e ele já começa o livro demonstrando seu amor pela sua dama, né? No decorrer do livro você vai ter o grande vilão, né, que é o Loredano, que é um italiano, um padre, um frei, se não me engano, e ele é um cara que traiu seus votos de religioso da Igreja Católica por causa de um tesouro escondido que ele descobriu a existência e ele guardou para si, porque ele queria pegar esse tesouro. Então ele se tornou meio que um cara corrompido pela ganância, pelo desejo da sede do poder, né? Pela lascívia, o desejo de ter poder, o desejo de controlar as coisas, de ter dinheiro, né? Você vai ter essa trama, né, que o Loredano tá armando ali, porque ele quer tomar para si
esse tesouro e ele quer, de alguma forma, tomar também para si a filha de Dom Antônio, né, Dona Cecília. Ele quer tomá-la para si porque ela é muito bela e ele também acaba se apaixonando por ela. Mas no meio disso tudo, você tem outro grande cavaleiro português que é o Álvaro. O Álvaro acaba se transformando no guardião e protetor de Cecília e ele é o cara a quem Dom Antônio confiou a mão de sua filha. Porém, acontece que Cecília não amava ele. Quem amava ele, na verdade, era Isabel, a sobrinha de Dom Antônio. E é interessante que durante o livro, esse romance vai se desenrolando e no final ele acaba correspondendo aos sentimentos dela. Mas, infelizmente, eles não podem ficar juntos. Tudo isso é desenvolvido de uma forma muito legal. Ele luta contra índios canibais e aí o canibalismo é mostrado como algo mal, né? Inteiramente mal em si. E é interessante que uns 20 anos depois, quando o José de Alencar escreveu o Birajara, ele já tinha uma visão totalmente diferente dos costumes indígenas. Então, parece que ele mudou da água para o vinho, porque costumes que no Guarani ele demonstrou como sendo muito maus, né? Inerentemente ruins, no Ubirajara ele deu uma pintura bela, né? Ele demonstrou como se fosse algo louvável se você entrar no ponto de vista daqueles povos, né? Ele demonstrou conhecer melhor, entender melhor a cultura indígena no Ubirajara. Só que isso não faz do Ubirajara um livro melhor do que o Guarani. Depois eu vou dizer por quê. No desenrolar do livro você vai ter toda uma trama de uma tribo indígena, uma tribo tapuia, né? Uma tribo estrangeira, uma tribo de bárbaros que vai desenvolver uma rixa com o Peri e por causa disso eles vão meio que iniciar uma guerra e vão tentar matar toda a família de Dom Antônio. Enquanto isso, Loredano também vai desenrolando seu plano de trair Dom Antônio, matar sua família, pegar o ouro e Cecília para si e fugir para a Europa. No final, quando essas duas tramas acabam acontecendo, você tem um clímax glorioso em que os personagens todos fazem sacrifícios heróicos para no final você ter o triunfo dos heróis. O que eu vou dizer, né? É um livro incrível, é muito bom. Tanto que acontece nesse livro, eu acho interessante porque o desenvolvimento dos personagens principais é bom, o desenvolvimento dos romances é bom, o desenvolvimento do vilão, você vai penetrando na mente dele, descobrindo cada vez mais coisas sobre ele. No começo eu até achava que ele era um cara bom, mas depois ele foi se demonstrando mal. Todo o desenrolar da trama também é muito bom. O livro não é chato. Em momento nenhum eu achei esse livro chato. Eu achei que a trama foi seguindo e se desenrolando muito bem para no final culminar em um grande evento apoteótico, né, que foi a guerra. Eu acho que os personagens são muito bons. Todos eles são bem empolgantes, todos eles são fortes, têm boas motivações e eles são personagens interessantes nos quais você realmente pode acreditar. Você pode crer que aquilo ali seria uma pessoa real. Até mesmo as provas de amor que Peri, né, vai fazendo, né, por si no decorrer do livro. Eu acho muito bom esse livro. Ele é muito bom. Esse livro tá cheio de personagens ótimos, personagens que despertam bons sentimentos nas pessoas. E para mim isso é o mais importante, né? Porque no futuro eu vou falar também de vários livros, né? Brás Cubas, por exemplo, que tem personagens principais desprezíveis, nojentos e que simplesmente despertam o que há de pior. Você fica com raiva, com nojo, né, quando você lê o livro. E o Guarani não é isso. O Guarani é um livro que, nossa, que livro bom, ele agrada. Quando você lê, ele agrada você se sente feliz, você se sente realizado de ler esse livro, você sente que ele despertou coisas boas dentro de você. E é isso, leiam o Guarani, porque esse livro é
muito bom. E ele é meio que os filmes da Marvel daquela época, né? Porque eles foram também um grande acontecimento cultural da época deles. E hoje em dia até eles ainda são, os três livros de José de Alencar são muito reverenciados e lidos entre qualquer fã de literatura, qualquer pessoa que goste de ler. Eles são leitura obrigatória, são clássicos porque são livros sensacionais. E não venha dizer que José de Alencar é muito europeizado, porque não é. Uma história como Guarani, um europeu, um francês, um alemão nunca poderia fazer. Então vamos quebrando já por aí essa narrativa. Pessoal, se vocês assistiram até aqui, muito obrigado. Eu peço que vocês deixem o seu gostei, né? Curtam, comentem, compartilhem, inscrevam-se no canal e ativem o sino das notificações para não perder vídeos novos. Desde já eu vou ficando por aqui, agradeço a presença de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!